O que saiu agora é que vai ter uma reunião para a contratação. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Marcos Leonardo. Vou falar também sobre o Flamengo, que chegou a um acordo com o São Paulo pela contratação de Marcos Antônio. Vou falar também sobre a despedida do volante ala, que está confirmada. Vou falar também sobre a partida de hoje entre Vitória e Flamengo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já traindo só assunto nosso Flamengo, mas antes de começar, deixa o like, ele é muito importante pra gente. Esse like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante que você deixe o like. Seu like mostra que você quer que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante que você deixe seu like, ele ajuda demais pra gente. Então é muito importante o seu like. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente está querendo chegar aí, criar uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição, que você se inscreva aqui no canal. Muita gente assiste e não é inscrito, então tem que se inscrever aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação e sempre que eu postar um vídeo novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo, cara. Já falando da situação envolvendo a partida de hoje, porque hoje a bola vai rolar 9h30 no estádio do Barradão, Vitória e Flamengo. É a partida aí, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É muito importante que o Flamengo precisa vencer, é um jogo muito importante. Flamengo, nos 2 primeiros jogos, por enquanto, o Flamengo tem só um ponto. O Flamengo perdeu para o São Paulo de virada e empatou com o Internacional. Então hoje o Flamengo precisa ganhar do Vitória. A gente sabe que não é um adversário fácil, mesmo sabendo da goleada que o Flamengo meteu ano passado, 8-0, a maior goleada da história do Brasileirão. Mas mesmo assim, é muito importante o Flamengo ganhar. É claro que uma coisa é a gente ganhar no Maracanã, uma coisa é a gente ganhar no Barradão. Vai lembrar que o Vitória já ganhou 9 vezes do Flamengo no Barradão, enquanto o Flamengo já venceu 26 vezes o Vitória. Então, o Vitória não é um time que você falar é muito fácil ganhar, né? Não. Os caras têm 9 vitórias com o Flamengo. É muito para um time. Por mais que o Vitória não seja um time gigante, ele é um time bom. O Vitória é um time muito estruturado. Então, é um time que já deu muito trabalho pro Flamengo. O Flamengo ano passado ganhou com o Vitória no Barradão na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez um gol, tomou um empate, no final do jogo fez outro para conseguir a vitória. Então, você vê que o Vitória, mesmo com um time bom do Flamengo, ele passa o foco pro Flamengo. E a gente também tem que torcer pro Lucas Paquetá marcar o gol dele. A informação que saiu ontem, cara, cadê aqui? É o seguinte aqui, ó. Nesta sexta-feira, Lucas Paquetá volta ao lugar que o que fez ficar marcado na história do Flamengo e do Campeonato Brasileiro. Ele que em 2018, quando ele subiu para o profissional do Flamengo, ele marcou contra o Vitória no Barradão aos 15 segundos de jogo, que foi o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro naquela época. E aí, assim, há 8 anos, em confronto com o Vitória no Barradão, o jogador marcou o gol mais rápido da história do clube e da competição. Aos 15 segundos, o meia recebeu um passe do Vinícius Júnior pela direita, bateu rasteiro no canto do goleiro. Paquetá foi titular nas últimas 2 partidas e deve seguir no time inicial do Filipe Luiz contra o Vitória nesta terça-feira, às 9h30 no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É muito importante que o Flamengo consiga ganhar. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação, cara, envolvendo aqui o volante ala, cara. Por quê? A situação, mano, do ala é o seguinte, cara. A despedida realmente está confirmada, o negócio realmente está fechado, o Alan vai ser jogador do Corinthians. Vou pegar a informação que saiu do Paparazzo Rubro-Negro, é o seguinte, informação divulgada pelo jornalista Mauro César sobre o acerto de Alan com o Corinthians. O volante, inclusive, já tem viagem programada para se apresentar ao clube paulista. O Mauro César trouxe uma atualização diferente da informação divulgada pela nossa equipe. Há 2 dias atrás, sobre os valores da negociação, de acordo com o jornalista, o acordo foi fechado em 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, além da previsão de muito caso
Alan atue contra o Flamengo durante o período de contrato. O técnico Dorival Júnior teve um papel decisivo e foi fundamental para a concretização do acordo. Então, o que ele estava falando aqui é que, principalmente o técnico Dorival, que pediu muito essa contratação do volante. Já igual ele disse aqui, a informação que o Mauro César trouxe é diferente da informação do paparazzo, mas o fato se eles peguem diferente, mas praticamente a mesma informação, cara. Então, o negócio realmente está fechado. O Alan vai ser jogador do Corinthians, o jogador já tem viagem programada. Eu não consegui, infelizmente, não consegui pegar quando que ele vai viajar. Eu tentei buscar, mas eu não consegui achar. Mas a gente vai sabendo nos próximos dias. Quem sabe ele possa viajar amanhã, depois de amanhã, ou na semana que vem. Eu não sei, mas o fato é que o jogador é agora jogador do Corinthians, o Alan. Eu queria que ele tivesse ido para um time melhor, mas porque, cara, quando o cara sai do Flamengo e vai pro Corinthians, ele tá indo praticamente pro rival, porque o Flamengo joga muito contra o Corinthians, principalmente Campeonato Brasileiro. Então, é um time que você pode falar que é um rival do Flamengo também. Então, eu não queria que ele fosse pro Corinthians, eu queria que ele tivesse tomado uma decisão melhor. Nem Corinthians, se ele, sei lá, fosse para um Vasco melhor, ou então ir para fora do Brasil, porque todos os times estavam interessados. O Vasco, o São Paulo e o Corinthians são times que são rival do Flamengo, principalmente o Vasco, que é um time da mesma cidade do Flamengo, então acaba que é muito rival. O Palmeiras também muito rival do Flamengo, o São Paulo também o Corinthians também enfim. Então, eu queria que ele tivesse tomado um rumo melhor, mas não sou eu que escolho a carreira do jogador, né? Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Boa sorte pro Alan, que o Alan consiga reencontrar o seu bom futebol aqui no Flamengo. Infelizmente, o Alan jogou 80 jogos com a camisa do Flamengo, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, uma passagem que você pode considerar bem apagada. Por mais que ele não tenha feito gol, por que pareça, quando ele se destacou muito no Atlético Mineiro, ele também não marcou nenhum gol, cara. Isso que é o mais impressionante. O Alan, que jogou aqui no Brasil, jogou no Fluminense, jogou no Atlético Mineiro e jogou no Flamengo. Nos 3 times que ele jogou, o time que ele teve destaque foi no Atlético Mineiro. Cara, ele jogou mais de 5 partidas e não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, tá ligado? Tanto no Atlético como no Fluminense e no Flamengo também. Então, nos 3 clubes que ele jogou no Brasil, ele jogou bem, mas não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Eu ouvi dizer que ele jogou também fora do Brasil, algum time, acho que ele jogou no Ajax lá da Holanda, que foi o único gol que ele marcou na carreira. Então, o jogador não tem gols aqui marcado no Brasil. Mas jogo que no fato. No Fluminense, acho que ele jogou em torno de 30, 40 jogos. No Galo, ele jogou mais de 100. E no Flamengo, ele jogou 82 jogos. Então, é um jogador que tem muitos jogos na passagem no futebol brasileiro. Agora, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Vamos torcer que o Alan consiga encontrar o seu futebol. Se sincero, eu não sou aquele cara, eu não vou falar, meu preferido. Não sou preferido, eu também não sou criticar, não gosto, não sou tão fã desse Alan, mas eu gosto porque é um jogador bom. É um jogador bom. Pena que o Flamengo não rendeu. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Bom, fala da programação do Flamengo para completa para o duelo contra o Vitória. Ó, meio-dia, almoço, 6 horas da tarde, lanche reforçado, 7h10 da noite, saída para o estádio, 8 horas da noite, chegada prevista no Barradão, e 9h30 começa a partida entre Vitória e Flamengo. Aí diz assim, meia-noite 40, saída para o aeroporto, 2 horas e 5 minutos da manhã, decolagem para o Rio de Janeiro, e chegada prevista no Rio às 4h15 da manhã. Então, essa é a programação do Flamengo para a partida contra o Vitória. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, cara. Deixa eu falar agora sobre a situação, mano, envolvendo o Richarlison, cara. Porque a informação que saiu aqui, cara, é que o Palmeiras também demonstrou interesse na contratação do Richarlison. A informação que o Palmeiras também demonstrou interesse na contratação do Richarlison. Diz assim, durante a live em seu canal do YouTube, a jornalista Raíssa Ziblick informou que o Palmeiras também já demonstrou interesse em Richarlison. A fonte ligada ao jogador já avisou que ele não tem problema em atuar pelo Flamengo, mesmo com a história que ele teve no rival Fluminense. A resposta do atleta, segundo a fonte, foi: Flamengo é Flamengo. Richarlison tem enfrentado problemas físicos recorrentes na Inglaterra. Além disso, sua prioridade inicial seria permanecer na Europa ou explorar o futebol turco e árabe, antes de considerar um retorno ao Brasil. Igual eu estava dizendo aqui, por mais que o Palmeiras tenha interesse, tá? A fonte ligada já avisou que ele
que ele não tem problema em atuar no Flamengo, mesmo com a história que ele teve no Fluminense. E por mais que ele não tenha estado falar, ele oscilei no mas é como o John Arias, ele teve uma história muito boa no Fluminense, só que diferente do Arias, o Richardson falou, Flamengo é Flamengo, meu filho. Então, ele falou que não se importa jogar no Flamengo, mesmo que tenha feito uma história no Fluminense, jogador que foi revelado pelo América Mineiro, jogou no Fluminense, depois saiu, e aí o resto é história na Europa. O cara jogou muito bem na Europa, é um jogador muito bom. Infelizmente, ele teve enfrentado muitos problemas físicos na Inglaterra, mas é um jogador muito bom, cara. É um jogador muito bom. O que eu não gosto do Richarlison é a idade do cara, porque o Baco falou que só quer contratar jogador até 26 anos. O Richarlison já tem 28. Eu não tô aqui pra criticar ninguém, não, tá, gente? Vocês podem criticar, mas se eu, se bem sério pra você. O cara que já tem 28 anos, vamos supor, o Flamengo paga um exemplo, que tem 40 milhões de euros no Richarlison. O Flamengo assina 3 anos de contrato com o cara vai ter IDK, o cara vai ter em torno de 31, 32 anos. Dificilmente o Flamengo vai conseguir vender pelo menos o valor que pagou. Se o Flamengo vem, por exemplo, que também vai depender muito da forma física do jogador. Vamos supor, o Richardson tem 28 anos, o Flamengo assina 3 anos de contrato com o cara vai ter entre 31 e 32 anos. Aí, se você conseguir vender ele lá na frente, sei lá, de 30 milhões, vai ser lucro, cara. Então, eu não sei se vale a pena. Eu prefiro o Marcos Leonardo porque a questão também da idade. O Marcos Leonardo tem 22 anos, é um jogador mais jovem, então você pode botar, sei lá, 5 anos de contrato, o cara ainda vai estar novo e vai vir, você pode conseguir o valor ainda maior, porque o cara tem 22 anos. Tá sendo 5 anos de contrato do cara, 23, 24, 25, 26, 27. O cara vai ter praticamente 27 anos e ainda vai dar rendendo pro Flamengo, tá ligado? Então, claro que não vou falar que um é ruim e o outro é bom, não tô falando isso. Tô falando na questão da idade. Quem vai render pro Flamengo no futuro. É isso que eu tô falando, tá ligado? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu tô com várias informações aqui do Marcos Leonardo aqui. Aí diz assim, ó, o Flamengo mantém postura firme sobre uma possível negociação por Marcos Leonardo, que no ano passado preferiu se transferir para o São Paulo, mas para que as conversas avancem com o clube, só que acabou que o São Paulo tinha grana e ele também acabou que se ferrou, né, na situação lá. Aí que para que as conversas avancem, o clube pede valores mais baixos e que quer que o jogador mostre vontade real de jogar pelo clube mais querido do mundo, Flamengo. Hoje a contratação não é prioridade. O Flamengo não pretende se esforçar tanto pelo negócio, já que a comissão técnica entende que o Marcos Leonardo tem um estilo de jogo parecido com o de Pedro, do que com o de Richardson, por exemplo. Então, a diretoria do Flamengo não está fazendo tanto esforço sobre essa contratação, sabendo que o Marcos Leonardo ele tem mais o estilo de jogo do Pedro. Então, já o Charles tem uma característica totalmente. E o Felipe Luiz, ele quer um jogador que tem uma característica diferente da do Pedro, porque o Charles é um jogador que o Felipe Luiz gosta muito, é muito amigo do jogador. Agora, aí diz assim também, portais árabes retomados apontam que as próximas horas serão decisivas para definir a situação do Marcos Leonardo em uma possível transferência nos bastidores. O Al Hilal trabalha para emprestar o atleta de 22 anos, visto que perdeu espaço com a chegada de Benzema e o clube árabe ainda tem Darwin Nunes em seu link. Eu ouvi dizer também, o Apará soltou agora, é que ele tem uma fonte ligada lá ele tem um portal lá na Arábia e ele trouxe a informação que o Marcos Leonardo chegou a um acordo com o clube brasileiro. Ele até soltou lá no canal dele. E aí, só que é o seguinte, ele não revelaram qual clube que ele chegou a clube. Pode ser Flamengo, pode ser com outro clube, pode ser. Agora resta a gente saber, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, deixa eu falar agora, cara, sobre a situação do acordo que o Flamengo chegou a um acordo para a contratação do volante Alan. A informação que a Risa se implica soltou na rede social é o seguinte: nos bastidores, o São Paulo alega que ofereceu prioridade de contra de compra por Marcos Antônio ao Flamengo com o Instituto do Rubro Negro para encher o saco pela compra do meio campista. Então, você vê que o Flamengo está enchendo o saco para tentar contratar o meio campista. O assunto é tratado como um acordo de cavalheiros sem papel assinado. Caso recebam uma oferta por Marcos Antônio que ache interessante, o São Paulo avisa o Flamengo que poderá cobrir se assim quiser. O assunto é tratado como um acordo. Então tá dizendo aqui, caso receber uma oferta
que achar interessante, São Paulo avisa o Flamengo que poderá cobrir essa proposta. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer. As negociações estão avançadas no momento e agora a gente tem que torcer, igual falou, o Flamengo está um acordo pela contratação do Marcos. Agora, como o Alan saiu, o Flamengo, não sei o que o Flamengo vai fazer, o Flamengo vai colocar o jogador na negociação. Enfim, eu não sei o que o Flamengo vai fazer, mas só até que o Flamengo mantém um acordo para tentar contratar um Marcos Antônio. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Marcos Antônio. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo pra vocês, não se esqueça, Jesus chama, falou!